Tem uma questão. Que pena que a rádio não está me escutando nesse momento. Gostaria muito. A gente estava falando do Elon Musk. E ele é um cara participativo na guerra. Se você parar para pensar, ele juntou primeiro com a Ucrânia, né? Ajudou. E depois ele fez aquela entrevista com o Tucker Carlson na Rússia. Que momento que a gente está dessa guerra, sendo que Zelensky levantou uma bandeira, né, de alerta falando que está acabando o dinheiro, pediu mais 60 bilhões. O pessoal cansou de mandar. Cansou, né? Se gasta muito dinheiro, né, financiando essa guerra. Que momento que a gente está na guerra da Ucrânia junto com a Rússia? É importante, eu acho que primeiro a gente falar que essa guerra é algo completamente inédito. Por que 2 anos depois nós estamos falando guerra entre Ucrânia e Rússia? Porque é a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que uma potência nuclear decide invadir outro país. A gravidade começa aí, né? Você começa a aumentar todas aquelas variáveis com o que tem sido chamado de uma Guerra Fria 2.0 e que agora envolve não só Estados Unidos e Rússia, mas Estados Unidos e China também. China triplicando o número de armamentos nucleares até 2035. Então, se até o atual momento da história a gente tinha países, a gente tinha acordos internacionais para regulamentar, para diminuir o número de armamentos nucleares, se nós tínhamos tratados que aproximavam os países, hotlines, né, que são aquelas linhas diretas que um governo consegue ter com outro, isso está acontecendo cada vez menos. Então, existe uma dificuldade muito grande hoje, por exemplo, levando para uma outra região tensa também, da própria China em relação a Taiwan. Taiwan dificilmente consegue falar com o governo chinês quando precisa. E essa tensão, esse momento da Ucrânia agora é tenso. É pouco falado, mas durante o ano passado, 2022, houve um momento no qual os Estados Unidos estava preparado para um ataque nuclear, para um uso de um armamento nuclear da Rússia na Ucrânia. Não seriam aquelas armas nucleares convencionais que a gente viu não, que a gente não estava vivo, mas de Hiroshima, de Nagasaki, mas armas nucleares táticas que são usadas no campo de batalha, e muita coisa indicava que a Rússia de fato iria usar esses armamentos. E você tinha a Ucrânia perdendo território ali em Kherson, o território que a Rússia considera. A Rússia estava perdendo território em Kherson, território que a Rússia considera russo. Então, o que diz a doutrina militar russa? Que se você ataca o território russo, isso é uma ameaça à existência da Rússia. Então, isso justificaria o uso de uma arma nuclear tática. O problema de você usar uma arma nuclear tática é o outro lado usar também. E aí você começa a aumentar o uso dessas armas cada vez maiores, e aí chegando até o uso daquelas armas nucleares convencionais, e aí uma destruição do planeta por inteiro. Então o momento da guerra hoje A destruição do planeta, pelo que os caras estão falando aí, já vai se destruir. O cara do livro aqui agora. Sim, mas calma não precisa ter guerra mais para destruir o planeta. É só usar o canudinho. Mas não é só usar o canudo, aquele canudo normal. De plástico. Aquele canudo de plástico que a gente acaba com o mundo rapidamente. Ele o Al Gore falou. Agora, é o seguinte, né? Você sabe que essa guerra aí também tem uma coisa, né? Ali o cara ali também não sabe se é russo, se é ucraniano. Aquela região ali já tem muitos anos ali, né? Aquela Crimeia ali já foi Rússia, na época dos czares, já teve o negócio, teve os cosares, teve União Soviética ali. É uma região complicada, né? Pra gente poder realmente entender. É que nem Oriente Médio, né? Que nem entender lá a faixa de Gaza. A gente fica dando pitaco aqui, né? Os amigos. Se fosse o general. Tem aqui tem uns amigos do Hamas. O que mais tem? Né? Os caras têm amigo do Hamas. Carteirinha verde. Escola de samba, amigos do Hamas. Vai ter um desfile. Unidos do Hamas. Eles vão sair e tal. É um negócio assustador, porque as pessoas, elas dão muito pitaco, principalmente em rede social. É que nem aqui, a nossa audiência,
O cara não terminou o fundamental, que é dar pitaco no Samidana, que tem o diploma de Harvard. Eu não admito isso. Eu não admito a plateia, a nossa plateia lá. A nossa plateia dá pitaco no nosso professor de Harvard. Pode dar, porque não fala besteira, eu não se for isso, se isso for democracia, eu não aceito. Verdade. Eu não aceito, professor. É o efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais burra a pessoa, mais ela se acha inteligente. Bela colocação. E quanto mais inteligente, mais a pessoa tem noção de onde termina o próprio conhecimento. Exatamente. Então a pessoa inteligente é aquela que tem consciência da própria ignorância. Perfeito. E você acha que essa guerra vão chegar a um acordo ou vai se prolongar até minar o outro? Né? Ucrânia e Rússia? Ucrânia e Rússia. Muitos anos mais. E infelizmente vai durar muitos anos se houver uma resistência ucraniana. Uma resistência que está diretamente ligada à capacidade da Ucrânia de se defender. Qual que é a grande preocupação da OTAN hoje, que tem a OTAN, os países da União Europeia que têm ajudado a Ucrânia a se defender? Se a Ucrânia hoje está de pé, é por conta da OTAN. Ela não, apesar de ter surpreendido, muitos achavam, o próprio Putin achava que a Ucrânia cairia em 3 dias, em 4 dias. Sim. Não deu certo. Houve um apoio, a OTAN se mostrou muito mais unida do que antes se pensava, porém, uma preocupação, principalmente entre os líderes europeus agora, seria uma possível eleição do Donald Trump, por conta da posição que ele tem em relação à OTAN. O Trump não vai pagar, vai pagar isso aí, não. Ele teve um momento ali em 2019 que parece que ele quase tirou os Estados Unidos da OTAN. Ele fala que os países precisam investir um mínimo de 2% do PIB em segurança militar, em forças armadas para continuarem na OTAN, e algumas declarações, e isso é algo que o Putin tem explorado na Rússia, ele explora essa desunião do Ocidente quando a França fala assim, vamos mandar militares para lutar ao lado dos ucranianos no território da Ucrânia. Aí vem outro país europeu e fala, não é bem assim, não. Isso mostra desunião. O Putin vai lá e aproveita. Então, quando o Trump vem, como ele fez há 2 semanas atrás, e fala que ele, inclusive, vai encorajar a Rússia a atacar os países que não investirem um mínimo de 2% do PIB na OTAN, isso é preocupante. Então a Europa está muito preocupada com as eleições americanas. Mas aí que tá, porque pro Putin... O Putin não existe opinião pública. Sim, o Putin tá opinião dele. Não, já não morreram mais de 500 mil soldados. Exatamente. Ninguém fala nada. O cara tá botando lá, nego de 15 anos, essa guerra, tá guerra de trincheira, tipo com a Primeira 15 Guerra. Anos. Tipo a Primeira Guerra, é um negócio assustador. Muita gente morrendo e ninguém... E hoje em dia tem aqueles drones, né, meu? Um negócio, é uma carnificina, é um negócio assustador essa guerra, né?